Sejam muito bem-vindos à 13ª videoaula do Vamos Ver Geração Digital, projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo Arrede, que hoje debate sobre as bactérias, esses micro-organismos que fazem parte dos 5 reinos que a gente estuda nas ciências e na biologia. E durante essa videoaula aí a gente vai trazer um pouco mais sobre as características das bactérias, que podem ser tanto ajudar o nosso organismo, como podem criar potenciais riscos à nossa saúde. Primeiramente, a gente vai trazer aqui uma campanha lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, que explica um pouco mais sobre o que é uma bactéria e como ela age no organismo. A gente vai trazer aí esses vídeos, né, essa compilação, que também fala um pouco mais sobre a questão de como elas resistem aos antibióticos, também como elas agem no organismo. E ali para frente a gente vai ver também um pouco essa distinção entre bactérias e vírus, né, muito voltada à questão dos micro-organismos, como você pode ver na sequência. Hello! Olha só quem tá aqui, gente! Linda e maravilhosa! Ué, não estão me reconhecendo? Sou a Teri, uma das muitas bactérias que vivem dentro de você sem pagar aluguel nem nada. Todo mundo tem bactéria como eu no intestino. E em geral, a gente fica aí no intestino da galera sem fazer mal a ninguém e até ajudando na saúde das pessoas. O problema é que às vezes dá ruim, rola uma treta e eu posso sim virar um problema. Aliás, a coisa pode ficar tão complicada que você pode precisar tomar antibiótico. Se bem que, o antibiótico anda sendo usado demais da conta. E aí, ele pode deixar de funcionar e dar um superpoder pra nós, as bactérias. Então vem comigo que eu vou te contar os barcos todos da minha família, como se usa o antibiótico de um jeito massa e o que você pode fazer para que as bactérias não arrumem confusão pro seu lado. Oi, gente! Eu sou a Teri e tô aqui pra te contar da minha vida e da vida da minha família todinha, as bactérias. Nós somos um grupo imenso de seres vivos e a gente está em toda parte. É difícil demais achar um lugar onde eu ou as minhas parentes não estejam. Sem a gente não existiria iogurte, queijo, pão, pizza, e muitos de nós moram até na sua barriga, onde ajudam aí na digestão do que você come. Outras, porém, causam doenças, tipo tuberculose, pneumonia, tétano e até cárie. Agora, tudo que uma bactéria quer na vida é casa, comida e companhia. Aliás, a gente se reproduz adoidado. E quando somos muitas e variadas num só lugar, a gente pode compor um microbioma. Todo mundo tem um microbioma especialmente seu e de mais ninguém no barrigão. E se esta comunidade de bactérias estiver tranquila, bem saudável, ela ajuda legal a manter a sua saúde. Dose é quando a pessoa tá com um problema e toma um antibiótico para tentar consertar. Já passei por isso aqui no meu cafofo. Tomaram um antibiótico para dor de ouvido e ele matou uma parentada minha. Foi a maior confa no intestino. Deu diarreia. E quase perdi minha casa. Voltei, galera. E eu, Teri, quero te contar uma coisa que vejo direto e reto. Tem parenta minha que é bactéria patogênica, ou seja, causa doenças. E muitas delas pegam carona em alimentos, tipo os que estão com validade vencida, ou que precisam ficar na geladeira, mas estão do lado de fora. Sem falar nas tranqueiras da rua, que estão ali no calor ou que foram preparadas sem higiene. Ah, e botar a mão suja na boca também nem pensar. As bactérias do mal adoram pegar carona em mãozinhas mal lavadas. E daí, elas podem causar dor de barriga, diarreia, vômito. Outro dia, umas bactérias desse tipo invadiram nosso cafofo depois de pegar carona num burgão contaminado. Elas se multiplicaram rapidinho e tocaram terror no nosso lar aqui no intestino. A menina que hospeda a gente, coitada, não saía do banheiro. E nessa confusão, eu acabei vindo parar aqui, na bexiga da garota. Então tá aí algumas dicas, né, e como que as bactérias se reproduzem, principalmente em relação à contaminação dos alimentos, mas também na questão da água, do próprio ar, enfim, são vários os tipos de contágio. E para a gente elucidar um pouco mais, dentro dessa própria série que o Ministério da Saúde trouxe aí em relação às bactérias, há um pouco de confusão em relação ao que são as bactérias, o que são os vírus. A gente vai ver, conferir aí no próximo vídeo. Oi,
Oi, gente! Eu amo dar um rolê, mas vou confessar que tô bem feliz de estar no intestino de uma pessoa de novo. Deixa eu dar uma volta pra cumprimentar as vizinhas. Ué, quem é esse povo de cabelo espetado? Ah, são os coronavírus! E olha só a velocidade com que eles se espalham. Estão tocando terror porque ainda não existe remédio contra eles. Aliás, o pessoal se assustou geral e até tá tomando antibiótico pra tentar acabar com o vírus. Mas fala sério, todo mundo já deveria saber que antibiótico só mata bactérias e nada mais. E essa tomação de antibiótico, além de não matar o coronavírus, ainda destrói bactérias que trabalham aqui, ajudando na digestão. Então fique esperto, só tome antibióticos se o médico receitar. Mas dá licença, vou ali compartilhar uns truques de resistências a antibióticos com meus colegas, ou não vai sobrar ninguém. A real é que a única coisa que funciona aí contra esse vírus é vacina. Antibiótico, gente, não resolve nem aquelas viroses que criança vive tendo, sabia? Bom... Informações importantes e complementares aí em relação a que os antibióticos eles não agem contra os vírus, apenas contra as bactérias. Então é importante elucidar justamente essa diferença. A gente vai passar um pouco mais sobre a diferença entre as bactérias e os vírus, mas primeiro a gente vai trazer a definição conceitual de bactéria, né? Segundo o dicionário online, aí é o nome comum aos micróbios unicelulares de forma alongada, os bacilos ou esférica, os cocos, né? É importante destacar aí que esses são os dois tipos mais comuns, né? Bacilos em formas de bastonetes, mais alongados, e esféricas em formas de esferas, né? E as bactérias formam um ramo do reino vegetal, aí muito importante a gente destacar. Dando sequência, a gente vai passar aqui as doenças causadas por bactérias. São muitas, mas a gente vai trazer as que são mais comuns aí, as enfermidades e patologias mais comuns que a gente tem, como botulismo, a cólera, né? Principalmente pela água não tratada, coqueluche, difteria, febre tifoide, muitas dessas que são realizadas com vacinas já nos primeiros anos, prevenidas com vacinas já nos primeiros anos de vida, a hanseníase, a leptospirose, meningite, né, que é um problema muito grande, assim como a pneumonia, salmonelose, né, que vem da salmonela, e principalmente de alimentos estragados, terçol, o tétano, uma bactéria muito perigosa, tuberculose, né, outra bactéria que age no sistema respiratório, entre outras, são diversas. Dando sequência aqui, a gente traz os cuidados ao usar os antimicrobianos, que vale a pena destacar, se encaixam muito nessa questão dos antibióticos. Então aí o Ministério da Saúde ele traz que é importantíssimo que eles só sejam usados com indicação médica. Então você, aluno, professor que está nos assistindo, né, é importante reforçar isso junto à família e à comunidade, que os antimicrobianos devem ser utilizados apenas com prescrição médica, sempre o tratamento completo, né, mesmo que se sinta melhor antes de acabar, então sempre com essa prescrição do médico, nunca use os antimicrobianos que sobram de um tratamento anterior, assim como você não deve compartilhar esses medicamentos. Hábitos simples de higiene, como lavar as mãos, evitam diversas infecções, principalmente por bactérias e vírus, né, como a gente bem conhece, e evite contato com pessoas doentes e mantenha as vacinas em dia, são algumas dicas aí. A gente vai complementar aí essas imagens trazendo as diferenças entre as bactérias e os vírus, né? Já que os vírus, através da Covid-19, novo coronavírus, que estão à tona aí, eles precisam ser um pouco distinguidos em relação às bactérias, né? As bactérias são organismos vivos pertencentes ao reino Monera, enquanto o vírus não é considerado um ser vivo, ele necessita de um hospedeiro. Ambos são invisíveis a olho nu, mas as bactérias podem formar colônias que são visíveis, né? Então elas são até um pouco maior que os vírus na comparação do tamanho, e já os vírus não, os vírus apenas com microscópio. As bactérias são organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, enquanto os vírus não possuem células, são partículas infecciosas sem atividade celular. As bactérias possuem metabolismo próprio, multiplicando-se por divisão. Já o vírus ele precisa, por exemplo, uma célula hospedeira, assim como o coronavírus precisa das células do organismo humano para se multiplicar. E para complementar ali, eles podem ser tratados com antibióticos, enquanto os vírus, as bactérias, enquanto os vírus não são tratados com antibióticos. Então aí são algumas dessas informações. Para a gente complementar aqui, né, vou trazer mais alguns dados para você que nos assiste essa videoaula em relação à questão de como que se comportam aí as bactérias.
Importante destacar a questão que a gente falava sobre os formatos das bactérias, né? A morfologia bacteriana se divide em cocos, bacilos e há outros, os vibriões, né? O vibrião, o espirilo e a espiroqueta. Dentro dos bacilos, eles se dividem em outros três, né? Streptobacilo, o flagelado e o endósporo. E também os cocos se dividem em diplococo, estreptococo, tétrade, sarcina e estafilococo. Então são aí algumas divisões que a gente tem em relação às bactérias. É um assunto que a gente tem bastante para entrar aí, com várias informações, mas essas são as principais que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Como de praxe, a gente vai passar agora sugestão de atividades, né, para que vocês possam desenvolver aí nas salas de aula, sejam físicas ou virtuais. As duas primeiras sugestões de atividades que a gente vai passar na tela, né, são os desenhos. Vocês podem representar em uma ilustração quais tipos de bactérias você conhece, daquele esquema que eu falei ali, de bastonetes, formatos esféricos, enfim, a diferença até que eles têm em relação aos vírus. A entrevista em vídeo, né, quando você pode entrevistar um familiar sobre a vacinação contra bactérias nocivas, como a gente citou bem ali, tem várias bactérias que requerem a vacinação, né, por isso uma delas, um exemplo bem claro, é do tétano. Na sequência, a gente tem outras duas sugestões de atividades, como as fotografias, demonstrando hábitos que ajudem a evitar o contágio pelo micro-organismo, como a gente falou ali, lavar as mãos é um deles, né? Outros aí estão presentes no vídeo. E um texto que você faça uma reportagem escrita sobre o que você sabe acerca das bactérias, né? Além do que a gente trouxe até aqui. Então aí estão as sugestões de atividades. Como de praxe, gostaria de agradecer aos parceiros do projeto Vamos Ver Geração Digital, que fazem com que essa iniciativa de mídia e educação em novas tecnologias chegue aí a milhares de alunos nos campos gerais, na região Centro-Sul, né? Sempre agradecendo às empresas parceiras, aos municípios, colégios particulares, entidades e órgãos, enfim. Ali no canto você também pode participar, ajudando e contribuindo para a formação de milhares de alunos. Agradeço mais uma vez, né, mais uma videoaula aqui que a gente conclui sobre as bactérias, um tema importantíssimo, principalmente com a relação a essa questão sobre os micro-organismos que estão sendo amplamente debatidos. E a gente volta aí na sequência toda semana, toda sexta-feira, com uma videoaula nova sobre assuntos pertinentes aí ao ensino fundamental 1. Muito obrigado por você nos acompanhar.